texto que a gente está lendo e vai ficar se questionando durante a leitura do texto. O que o texto está falando sobre, se eu estou compreendendo os parágrafos do texto, vou fazer ali uma atividade comigo mesmo, de me perguntando, de me questionando coisas relacionadas ao texto, que eu acho que é uma coisa muito boa também para vocês irem treinando não somente a leitura, mas também a interpretação, a compreensão. Então, ter uma prática regular de tradução também vai ser algo muito importante para vocês. Tipo, vocês estando ali em contato com os livros, com os textos, vocês vão ali tentando traduzir, vão ali tentando adquirir o máximo de conhecimento possível. Então, tentam fazer isso de algo mais recorrente na vida de vocês, né? Tentam realmente pegar ali, entender o que está falando, pegar o que você está compreendendo do texto, vai ser muito importante para vocês conseguirem se preparar para qualquer tipo de desafio que a gente encontrar lá na hora do exame discursivo, qualquer tipo de texto. E também vocês podem utilizar os mais variados recursos que a gente tem hoje em dia. Então, se vocês estiverem praticando, inicialmente eu acho interessante vocês usarem dicionários, até mesmo online, por isso que eu botei ali, utilize recursos online. Vocês podem utilizar, tem um app que eu tenho no meu celular, que é muito importante, que é muito bom, que eu utilizo de tradução, que se chama Lingui. Ele é muito bom, ele sempre tem várias palavras, diferentes contextos, expressões idiomáticas. É muito melhor que o Google Tradutor, porque ele traduz de forma mais fiel e não tão literal. Então, tentem utilizar os mais variados recursos aí que vocês têm disponíveis para fazer dessa leitura aí, fazer dessa prática algo mais fácil para vocês e para vocês realmente fazerem disso uma prática. Então, é muito importante e não, óbvio, né? Vocês têm que usar com moderação para vocês também não se tornarem totalmente dependentes desses recursos, porque lá na prova da UERJ a gente não vai ter esses recursos disponíveis. Então, tentem usar isso inicialmente, mas depois vocês vão tirando isso para realmente virar uma prática, algo mais natural também. Então, de início é isso, só para realmente contextualizar vocês, dar essas dicas em complementação com a aula de hoje, que é justamente sobre leituras, sobre estratégias de leitura e tradução. Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje falando já da leitura e tradução em exames discursivos. Porque a gente vai explorar aqui técnicas, dicas, como eu estou falando, que vai ajudar você a aprimorar a leitura, a compreensão, a tradução de textos em inglês, que são habilidades cruciais em um exame discursivo, né? Porque eles desempenham um papel vital nesses tipos de avaliação, que é justamente o que eles vão te pedir. Num exame discursivo, o que ele vai pedir para você? Ele vai pedir compreensão do texto, interpretação, vai pedir escrita, porque o exame é discursivo. Então, é algo que a gente vai ter que trabalhar aqui ao longo das aulas para ficar mais fácil lá, né, ao final, quando vocês tiverem que fazer a prova. Então, a gente aprender a ler e traduzir os textos em inglês, ele pode parecer algo, assim, difícil de se fazer logo de início, né? Mas se a gente utilizar algumas técnicas, utilizar não somente essas dicas que eu vou passar hoje, mas essas práticas que eu também dei aqui de início para vocês, vai tornar o processo mais fácil. Então, começando aqui, ó, a nossa aula, já falando sobre as técnicas de leitura, foi algo, inclusive, que a gente trabalhou na nossa primeira aula. Eu não sei quem estava presente aqui, mas na nossa primeira aula a gente falou dessas duas técnicas de leitura, que são as principais que a gente tem na língua inglesa, que é o skimming e o scanning. O skimming nada mais é que uma leitura rápida. Então, você fazer aquela leitura ali de passar o olho e tentar absorver o máximo de informações gerais sobre o texto que você está ali se deparando, que você está lendo. Então, é você pegar as informações principais. Então, o que você pode fazer para chegar a isso? Você vai ler ali enunciado, você vai ler o título, você vai ler o subtítulo, você vai ler o primeiro parágrafo do texto, o último parágrafo, porque você quer ter uma visão geral do texto. Então, vai ser importante você ler o primeiro parágrafo ali para ver como que o texto se inicia e o último parágrafo para ver como ele está terminando, para conseguir comparar as informações gerais do texto e ter essa visão. Você também pode se atentar a palavras sublinhadas, negrito, destacadas de alguma forma, e frases que inicialmente você reconhece. Também é importante você ler ali para tentar absorver o máximo de informação. Então, essa é a primeira técnica de leitura, o skimming, que é essa leitura rápida. Você passa o olho e consegue absorver o máximo de coisa possível. Aí, você vai lá para baixo e vai ler as questões.
Vamos dizer que na primeira questão está pedindo uma informação mais específica do texto. Ele já está trabalhando o texto e já está pedindo uma coisa mais específica. Então, você já vai usar o scanning, que é outra técnica de leitura também, que é quando a gente volta ao texto depois dessa primeira leitura rápida e tenta buscar a informação específica. Então, a gente não vai se atentar a reler o texto, ver parágrafo por parágrafo. A gente vai justamente no que está sendo pedido, no que a gente precisa para responder. Então, se lá na primeira questão, vamos dizer assim, perguntou algo que aconteceu no início da história. Então, a gente vai voltar ao primeiro parágrafo, por exemplo, e tentar pegar a palavra-chave. Então, a gente vai procurar por palavra-chave, por número, data, palavra em negrito, qualquer coisa que possa te indicar a resposta, entendeu? Que está sendo pedido ali em primeiro momento. Então, é essa técnica de você escanear o texto, mas você não vai se atentar aos detalhes, você não vai se atentar a ler tudo novamente, você vai diretamente no que está sendo pedido, no que você precisa como resposta. Essas duas técnicas não é nada novo, porque normalmente a gente já utiliza essas técnicas ao fazer uma prova, quando tem um texto e a gente precisa interpretá-lo. Mas é uma técnica que talvez possa auxiliar vocês na hora da prova. Porque, com certeza, quando a gente tem um exame discursivo, a gente não vai precisar, não vai ser muito bom a gente ficar lendo o texto toda hora, revendo, voltando. Essas técnicas, elas podem te ajudar a otimizar o tempo de vocês lá na hora. Mas é óbvio que, tipo assim, vocês vão precisar, como é um exame discursivo que pede um pouquinho coisas mais específicas do texto, interpretação, escrita, vocês vão ter que ler o texto de qualquer forma. Essas técnicas aqui, elas podem te ajudar em outro momento, quando vocês já estiverem respondendo as questões e já teve contato com o texto. Aí tem umas dicas aqui, que vocês também podem usar, umas dicas extras, que é justamente isso, que é manter um ritmo constante. Então, é você se evitar ficar voltando muito no texto e relendo as mesmas coisas sempre. É você praticar essa concentração e observação, que vai ser muito importante na hora de aplicar essas duas técnicas. É você utilizar a formatação do texto para direcionar a sua atenção, que é justamente isso que eu falei, na hora de buscar informações específicas, procurar justamente o que está sendo pedido ali. Ou a palavra-chave, ou a palavra em negrito, qualquer coisa do gênero. E também é importante, uma coisa que vocês quiserem fazer, é fazer anotações rápidas ali para você lembrar daquela informação. Você está lendo o texto ali, acho que isso daqui é importante, faz um risco, faz qualquer setinha que indique que aquilo ali pode ser algo que você precise posteriormente. Então, essas daqui são basicamente as técnicas de leitura. Vocês têm alguma dúvida relacionada a isso? Não, professora, tranquilo. Tá tranquilo. É realmente uma dica, uma coisa que vocês podem utilizar na hora da prova. É só uma ferramenta de auxílio mesmo, não é nada que vocês precisem, assim, praticar vocês precisam, mas não é nada que vocês precisam se atentar muito, porque a gente naturalmente já utiliza essas técnicas. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu trouxe um texto para vocês, ele está em inglês, que é justamente para a gente praticar agora. É um texto curto e tem umas perguntas ali, perguntas guias, que utilizam essas técnicas. Então, eu vou dar uns minutinhos aqui para vocês lerem o texto. Quando vocês já tiverem lido o texto, vocês me avisam que a gente vai para as perguntas. A gente vai trabalhar usando essas técnicas aqui de skimming e de scanning, ok? Então, rapidinho aí, leiam o texto e me avisem quando tiverem feito a leitura. Professora, já acabei. Também. Ok, então vamos fazer aqui a leitura conjunta agora. Eu queria que vocês tivessem a primeira impressão de vocês mesmos lendo. Agora vamos ler aqui junto, ó. The Internet, a remarkable invention. The Internet is one of the most amazing inventions in modern history. It all began in the 1960s when scientists created a way for computers to talk to each other. This network of connected computers grew over time. And in the 1990s, the internet became accessible to the public.
Today, it plays a crucial role in our lives, allowing us to connect with people from all over the world, find information, and enjoy a world of entertainment. Thanks to this incredible invention, the way we communicate and learn has been transformed, make the world a smaller and more connected place. Tem alguma dúvida de vocabulário inicial aqui? Ou a gente já pode ir para as perguntas? Já podemos avançar. Tranquilo pra mim. Então, vamos lá. Aqui, ó, a primeira pergunta que a gente tem. A gente já se depara com qual é o tema principal do texto. Só olhando ali o título, por exemplo, e a primeira frase, a gente já poderia responder isso daqui. Quem consegue me dar uma resposta? Usando a técnica de skimming. Como eu falei, ó, lê título, lê primeira frase, lê última frase. Fala sobre a internet. E como o mundo se tornou pequeno com as pessoas conectadas ali na última frase. Exatamente. A evolução, exatamente, sobre como o mundo se tornou pequeno após a invenção da internet. Então, esse é o tema principal do texto, a internet e o seu impacto no mundo, vamos dizer assim. Então, já de início, assim, a gente já consegue responder. Eu fiz a leitura do texto com vocês, porque é um exercício que a gente tem que fazer aqui, querendo ou não, para todos acompanharem. Mas de vocês lerem só o primeiro parágrafo, não, porque só tem um parágrafo, mas a primeira linha e o título, vocês já conseguiriam responder facilmente. E isso seria utilizando a técnica de skimming. A segunda, ó, quando e como o desenvolvimento da internet começou? Aí a gente já precisa ler um pouquinho. Começou em 1960, quando cientistas criaram uma forma de comunicar os computadores. Exatamente. Exatamente. Começou na década de 60, quando cientistas criaram uma forma de comunicar os computadores. Uma forma de computadores se comunicar com o outro. Então, Juliana falando que colocaram aqui estão certas. É exatamente isso. Que é o que está sendo falado ali logo no início do texto também. Então, uma leitura rápida, a gente já conseguiria responder essa pergunta. E a última, relacionada ao skimming, de acordo com o texto, como a internet afetou nossa maneira de comunicar e aprender. Que é o que ele fala ali no final, inclusive. Eu acho que é a última linhazinha. Ele já responde. Informação. Exatamente, ó. Logo ali no final, tem aqui. Thanks to this incredible invention, the way we communicate and learn. Então, graças a essa invenção incrível, a forma que a gente se comunica e aprende tem sido transformada, fazendo o mundo um lugar mais pequeno e mais conectado. Então, é exatamente isso que vocês responderam aí, que é todo o mundo menor e mais conectado, e são essa forma de conectar diversas pessoas pelo mundo. Então, qualquer tipo de resposta nesse sentido estaria certa. Então, usando o skimming ali, ó, a gente já consegue responder. Por quê? O tema principal a gente consegue tirar pela primeira linha do texto e pelo título. A segunda, que é quando e como o desenvolvimento da internet se desenvolveu. É logo ali também, nas 3 primeiras linhas do texto, a gente já consegue um pouquinho mais. E de acordo com o texto, essa última pergunta ali, as últimas linhas também respondem. Então, essa técnica de skimming, que a gente precisa ler primeiro e último parágrafo, primeira e última linha, e o título, subtítulo, a gente já consegue responder as perguntas, o que pode facilitar vocês na hora da leitura do texto. Agora, usando ali o scanning, qual foi o ano em que a internet se tornou acessível ao público? Exatamente, 1990. Que ele fala ali no qual linha que ele está falando? Ali na quarta linha, ó, this network of connected computers grew over time, and in the 1990s, the internet became accessible to the public. Ali ele está falando que a internet se tornou acessível ao público. Em 1990, depois de crescer essa maneira de conectar. E em que década teve o início do desenvolvimento da internet? Também está logo ali no início, que é na década de 60.
1960, exatamente. E a última pergunta, quais são as 3 principais funções mencionadas da internet no texto? Fala ali também. São 3. Se comunicar, se divertir, encontrar informações. Exatamente, Juliana. São essas 3 coisas que estão escritas ali. Então, vocês viram na prática como a gente consegue usar o skimming e o scanning. O skimming, a gente tem uma visão geral do texto. E o scanning, a gente vai atrás, depois da leitura inicial, a gente vai atrás das informações específicas para responder as questões. Eu trouxe outro texto também. Aqui não teve dúvidas, né, gente? Já estou acelerando. Mas a gente pode continuar, né? Ótimo. Aqui a gente tem outro texto também, só que esse texto ainda é curto, mas ele exige um pouquinho mais. E aí eu vou dar outros minutinhos para vocês lerem também, a gente faz a leitura junto e responde conjunto também. Me avisem quando estiverem lidos. Já acabei. Ok, então vamos ler aqui o texto juntos e já responder as questões. Agora se chama Department Stores. The first department store was created in Paris in 1850. It was conceived as a big place with a lot of options in products and brands. They wouldn't sell just a specific product. There you could find clothes, shoes, jewels, makeup, and many other things. That concept remained until today. So if you want to buy many things with good prices, you can choose from one of the thousands in the world. Every year, on the day after Thanksgiving, most of the stores have a big sale called Black Friday. On this day, it is possible to buy products with big discount, and you can also have the option to buy things online. In 2016, more than 154 million people spent $3.3 billion shopping only on the internet. Então, também é um texto simples, né? No geral, não tem vocabulário muito exigente. Vocês têm alguma pergunta? Se vocês tiverem, a gente já responde antes de responder as questões. Tem alguma palavra nova? Alguma coisa que vocês não entenderam? Ótimo. Então, aqui, ó, usando as técnicas novamente, tendo ideia dessas duas que a gente acabou de ver, de scanning e de scanning, a primeira pergunta é: qual cidade viu a criação da primeira loja de departamentos? Paris. Paris, exatamente. Está na primeira linha. Exatamente. O que caracteriza a ideia original por trás das lojas de departamento? Uma loja com muitos produtos e muitas marcas. Exatamente. É o que está ali, logo na próxima linha. É exatamente isso que está escrito ali. Eles não vendiam um produto específico, é uma loja com muitas marcas, muitas opções, muitos produtos. Então, é exatamente essa a resposta. As duas são certas. O que é o evento Black Friday e qual é o seu propósito? Já está isso no segundo parágrafo. É uma grande liquidação em que tem vários descontos e vários produtos em promoção. Exatamente. Então, o que é o evento Black Friday? É o evento que vários produtos têm desconto nas lojas.
Aí qual o seu propósito? Exatamente isso. Vender produtos com descontos grandes. Exatamente. E a última pergunta, qual foi o valor gasto em compras online durante a Black Friday de 2016? Também está no último parágrafo. 3,3 bilhões de dólares por... Não, mais de 154 milhões de pessoas gastaram esse valor. Exatamente. Aí tá pedindo o valor, você pode só responder o valor ali, que é exatamente o que você respondeu, que é 3,3 bilhões de dólares. Então, bem simples também, usando o scanning, né? Agora a gente tem o scanning. Qual foi o ano em que a primeira loja de departamentos foi criada em Paris? 1850. Exatamente, 1850. E quais são os tipos de produtos que você poderia encontrar em uma loja de departamentos? Roupa, sapato, joalheria, maquiagem e outras coisas. Exatamente. E que evento de compras é mencionado no texto e quando acontece? É a Black Friday depois do Thanksgiving. Exatamente. Thanksgiving é dia de ação de graças. Então, exatamente isso. O evento mencionado é a Black Friday, que acontece depois do dia de ação de graças. E a última pergunta: quantas pessoas gastaram dinheiro em compras online durante a Black Friday de 2016? 154 milhões. Exatamente, também. Então, viu, gente? A gente conseguiu fazer a leitura do texto e responder todas as perguntas de forma bem rápida, prática, entendendo o texto, sabendo do que ele se trata, tendo a visão geral dele e também sobre informações específicas de forma simples e que não demandou muito tempo. É claro que aqui a gente tem um texto menor, mais simples, mas isso também se aplica aos outros. Então, é importante vocês irem praticando, sempre que vocês tiverem a oportunidade, pegar textos e fazer esses tipos de aplicação das técnicas, para vocês conseguirem ver e ir treinando para ficar um processo mais fácil para vocês. Vocês entenderam? Conseguem me explicar o que é o skimming e o scanning aí de forma rápida? Quem é? Quem vai me falar aí o que é o skimming? O skimming é ter uma noção maior do texto, do que sobre o que ele está falando. Já o scanning é você saber coisas específicas, pontuais. Exatamente. Explicou da melhor forma possível. Resumiu bem, e é exatamente isso. Então, são estratégias de leitura que a gente já usa de forma consciente, como eu falei para vocês. Só que pode ser uma coisa muito boa se vocês praticarem e tiverem isso em mente lá no dia da prova. Porque, independente do tipo de texto que vocês se depararem lá, vocês conseguem responder as questões de forma tranquila. Então, espero que essas dicas ajudem muito vocês. Eu coloquei, né, pedi para colocarem o material lá no grupo. Então, se vocês forem estudar depois, precisarem usar o material, tiverem alguma dúvida, podem falar também. Agora, a gente vai falar sobre as técnicas de tradução, porque também é algo muito importante que vocês vão ter que fazer, querendo ou não, lá na hora da prova. Aqui, de primeiro, a gente tem a tradução literal, que nada mais é que uma técnica que envolve a tradução palavra por palavra do texto original, sem levar em conta o seu contexto ou suas variações. Então, por exemplo, quando a gente se depara com a frase It's raining cats and dogs, vocês sabem o que isso significa? Vocês podem me falar a tradução dessa frase? It's raining cats and dogs. Professora, a senhora quer a tradução literal? Exatamente, usando a tradução literal, que é o primeiro método ali que a gente está vendo. Tá chovendo gatos e cachorros. Exatamente. Se a gente pega está chovendo gatos e cachorros, traduzindo literalmente, como eu falei, esse tipo de tradução não leva em conta o contexto, não leva em conta expressões. Então, às vezes, pode ser, ela é útil, ela é boa, mas pode ser que faça uma tradução equivocada a partir dela. Porque a gente traduzir It's raining cats and dogs como está chovendo cachorros e gatos não está de todo correto, porque ela é uma expressão que eu não sei se vocês conhecem, que ela significa outra coisa. Vocês conhecem essa expressão?
Não, nunca ouvi falar. Então, essa expressão quer dizer que está chovendo muito, entendeu? A chuva está pesada. Então, a gente fala, it's raining cats and dogs. Através da tradução literal, a gente talvez não entenda exatamente isso que eu falei. Ela é uma expressão que significa que está chovendo muito. Mas se a gente pegar, traduzindo literalmente, que nem a Paloma traduziu, e falou aqui que está chovendo gatos e cachorros, se a gente fizer uma associação, a gente percebe que tem outro significado por detrás, né? Que ela não vai significar literalmente que está chovendo cachorros e gatos. Mas aí a gente pode pensar, pô, se está chovendo, se ela significa literalmente que está chovendo cachorros e gatos, pode ser que a gente associe com essa ideia de que está chovendo muito. Então, assim, a tradução literal, ela é sim muito válida, ela ajuda muito, porque você vai ali fazendo um processo bonitinho, seguindo palavra por palavra. Pode ser também linha por linha, parágrafo por parágrafo, qualquer tipo de tradução aí, ela vai te ajudar, mas é sempre importante você também fazer, que eu trouxe ali em segundo, uma tradução contextualizada, que é justamente quando a gente traduz, mas a gente leva em consideração o contexto, a gente leva em consideração as expressões, a gente leva em consideração até mesmo o tipo de texto. Porque se a gente se depara com um texto meramente formativo, vamos dizer assim, um jornal, uma notícia, a gente não precisa traduzir achando que vai ter outros significados. Mas se a gente está lendo, por exemplo, um poema, com certeza a palavra que está ali não vai, talvez não signifique literalmente aquilo ali que está escrito. Tem um contexto, tem outro significado por detrás. Então, essa tradução contextualizada, talvez ela seja mais adequada. Vai depender do seu objetivo ali no momento, vai depender do texto que você está se deparando. Então, você vai conseguir ter ali uma noção do contexto geral. Então, é quando você faz uma tradução, por exemplo, por, por uma linha, você traduz logo a linha toda, mas você depois lê todo o parágrafo e vê se faz sentido, faz adaptação, e assim por diante. Então, um exemplo é a palavra bank. Em inglês, a palavra bank, ela pode ser traduzida como banco. Aí, banco fica um pouco amplo, né? Pode ser banco sentar, banco de agência bancária, mas também pode ser banco de margem de rio. Então, em uma tradução contextualizada, a gente vai precisar do contexto para saber como que a gente vai traduzir essa palavra. Porque se a gente estiver falando sobre agentes financeiros, por exemplo, com certeza esse bank a gente vai traduzir como banco de agência, né? Instituição financeira. Mas se a gente estiver ali falando sobre rios, moradias, qualquer coisa desse tipo, aí com certeza a gente vai traduzir como margem do rio. E se a gente estiver falando sobre outro tipo de assunto, pode ser banco de sentar, se a gente estiver falando de uma praça ou algo do tipo. Então, a gente tem esses tipos de tradução aí, que vocês todas são válidas, gente. Vocês vão ter que adaptar de acordo com a facilidade de vocês e de acordo com que faça atender o objetivo ali proposto, entendeu? Se ele está pedindo um parágrafo específico, se está pedindo uma linha específica, façam da forma que vocês tiverem mais facilidade, entendeu? Não tem nenhuma forma errada aqui de fazer a tradução. Tanto a tradução, palavra por palavra, linha por linha, parágrafo por parágrafo, como a contextualizada, elas são ótimas e super úteis para vocês usarem lá na hora da prova. Então, é importante, como eu falei aqui, você se lembrar que a tradução, ela não é uma ciência exata. Então, ela realmente vai ter essas variações, de acordo com o contexto, de acordo com a natureza do texto. Então, é importante você sempre escolher o melhor método de tradução que vai se adaptar e atender ali a sua necessidade no momento. Entenderam? Sim, A gente tem várias formas de traduzir. Normalmente, a gente tende a traduzir. Eu, por exemplo, eu tendo sempre a traduzir levando em consideração o contexto. Eu não sei como vocês fazem a tradução, mas a gente vai fazer um exercício agora sobre isso. A gente vai, ó, tem um texto aqui, pequeno também, e vocês vão traduzir aí para mim. Não precisa traduzir todo o texto. Seria interessante traduzir todo o texto. Mas traduz pelo menos uma linha aí, alguma coisa para mim, e usa um desses métodos, o literal ou o contextualizado, que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, vou dar uns minutinhos aí para vocês lerem o texto e fazer a tradução. Quando estiver pronto, vocês me avisem. Se vocês tiverem dúvida de vocabulário também, vocês podem perguntar.
Drums é bateria. Assim, o interessante desse exercício aqui é vocês traduzirem esse parágrafo ali. Mas se vocês quiserem traduzir apenas uma parte, tá tudo bem também. A gente vai fazer, de qualquer forma, em conjunto daqui a pouco. Estou só esperando vocês finalizarem. Mas o importante para vocês treinarem aqui é tentar traduzir o máximo de coisa possível ali, usando tanto o método literal ou o contextualizado. Os dois métodos são válidos. Ó, já mandaram aqui no chat a tradução completa, inclusive. Então, vamos fazer junto aqui para ver que método você usou, Paloma, para traduzir. Você pegou o contexto geral, foi traduzindo parte por parte? Como é que você fez? Eu fiz uma tradução literal. Literal. Ok. Como eu falei, esses dois métodos são métodos muito válidos de tradução. Dá para usar qualquer um dos dois. A forma que você mais achar adequada e que te atende e que é mais eficaz para você é o que importa. E, querendo ou não, sempre que a gente faz uma tradução ali, palavra por palavra, no final a gente relê e pega o contexto geral. Então, não tem muito como fugir, não. Mas o texto é esse daqui. Todo mundo entendeu o texto? A tradução da Paloma, exatamente, a tradução da Paloma é essa daqui, ó. Música é uma maravilhosa forma de expressão que as pessoas ao redor do mundo gostam. Que ali é a primeira frase. Music is a wonderful form of expression that people all around the world enjoy. Então, é uma tradução correta que ela fez aqui da primeira parte. A gente vai ver parte por parte, mas ela disse que traduziu palavra por palavra. Aí depois tá. Aparece de vários jeitos diferentes, como pop, rock, clássico e jazz. E tá ali. It comes in many different styles, like pop, rock, classical and jazz. Que é exatamente o que ela traduziu aqui, a forma que ela traduziu. Que está correto, tá, gente? Não está. Só tô lendo porque foi ela que enviou aqui no chat. Então, é uma forma de traduzir aquilo ali. Não sei se teve outra pessoa que traduziu de outra forma, mas a forma que ela traduziu aqui está correta e tem várias formas de tradução. Então, não se atentem, não se apeguem somente a essa tradução dela aqui. Aí tá. Quando escutamos música, nos fazem sentir feliz, alegre ou calmo. Aí ela botou aqui, né? When we listen to music, it can make us feel happy, calm or excited. Então, quando escutamos música,
nos fazem sentir, exatamente como ela colocou, felizes, alegres e calmos. Algumas pessoas tocam instrumentos musicais como violão, piano ou bateria para criar suas próprias músicas. Some people play musical instruments like the guitar, piano, and drums to create their own music. Que é exatamente o que ela traduziu aqui. Outros gostam de cantar e compartilham suas vozes com o mundo. Others love to sing and share their voices with the world. Music brings people together and helps us connect with our emotions. Então, música traz as pessoas e nos ajuda a conectar com nossas emoções. No matter where we come from or what language we speak, music is a universal language that unites us all in harmony. Música traz as pessoas e nos ajuda a conectar com nossas emoções. Não importa de onde nós viemos ou qual língua nós falamos, música é uma linguagem universal que unifica todos em uma harmonia. Exatamente, falando, sua tradução está correta. Giovana também mandou aqui a tradução dela. Não sei o método que você usou. Qual foi, Giovana? Foi literal ou foi contextualizado? Foi palavra por palavra, linha por linha? Eu tentei mais pela contextualizada. Ok, vamos ver aqui. Música é uma forma maravilhosa de expressão que pessoas de todo mundo gostam. Ela tem diferentes estilos, como pop, rock, clássico e jazz. Quando escutamos música, ela nos faz feliz, calma ou animada. Algumas pessoas usam instrumentos musicais, como violão, piano ou bateria, para criar sua própria música. Outros amam cantar e compartilhar suas vozes com o mundo. Música junta as pessoas e nos ajuda a nos conectarmos com as nossas emoções. Não importa de onde viemos ou que idioma falamos, música é uma linguagem universal que nos une em harmonia. Exatamente, meninas. Então, vocês traduziram de formas diferentes. Em poucos aspectos tem coisas diferentes, na verdade. Usaram métodos diferentes, né? Mas as duas traduções estão corretíssimas. Porque não tem só, como eu falei, a tradução, ela não é uma ciência exata, não tem só uma forma de você escrever, de você traduzir aquilo ali. Então, o importante aqui é vocês terem esses métodos em mente e utilizar eles a favor de vocês, da forma que vocês conseguirem lá na hora da prova, por exemplo. Quando vocês estiverem com o texto, entendeu? Mas a forma que vocês traduziram aqui está certinha, inclusive. Eu não traduziria de forma muito diferente, não. Eu acho que eu não preciso trazer a tradução, porque a gente já traduziu aqui junto. Mas vocês têm alguma dúvida? Então tá tudo certinho. Ok, ótimo. Então, assim, gente, só para fazer um apanhado aqui geral, o que a gente viu hoje? Vimos técnicas de tradução. Eu tentei trazer de forma mais simples, né? Trouxe as mais utilizadas, por exemplo, para vocês terem em mente. E focarem nelas, né, na hora de praticar, na hora de estudar. Como eu falei, isso tudo que a gente vê aqui é importante vocês irem praticando, né, não deixar somente para a aula aqui, porque é uma coisa que vocês vão ter que usar lá no dia da prova do exame discursivo. Então, se vocês criarem um hábito de fazerem isso, um hábito, vai ser muito mais fácil para vocês lá na hora da prova. E é exatamente isso. A gente viu as técnicas de tradução, vimos as técnicas também de leitura, que é o skimming scanning, que a gente sempre usou. E agora a gente vai fazer uma atividade relacionada a isso, só que vai ser utilizando o texto da UERJ, porque eu quis trazer mais para a realidade, né? Porque aqui eu trouxe textos mais simples, né? Mas lá na hora a gente vai ter um texto da UERJ, um texto aqui, talvez não seja tão simples. Tá lá no grupo, se vocês quiserem visualizar aí pelo celular de vocês ou pelo grupo, como é que for, facilitar para vocês. Mas tem aqui também, eu coloquei aqui na tela. Eu só não sei se dá para vocês enxergarem muito bem. Tentei dar um zoom aqui. Mas é uma atividade para vocês justamente praticarem tudo isso que a gente viu hoje aqui. A gente viu de forma bem resumida, de forma bem clara, bem mastigada, justamente para ser algo fácil para vocês, né? Mas aí, ó, tem um texto aqui, eu coloquei, tá lá no grupo já. Aí a gente vai fazer isso daqui agora. E tem um texto que eu tirei de uma prova da UERJ de 2015. É um texto não tão grande, ele é mais curtinho, por isso que eu trouxe. Vocabulário, eu acredito que não esteja muito difícil também.
Aí, usando essas técnicas que a gente viu hoje de skimming e de scanning, eu peço para vocês responderem essas novas perguntinhas aqui. Vamos fazer isso, gente? Vocês estão aí com a atividade? Ou querem que eu coloque aqui na tela mesmo? É mais fácil. Eu tô com ela aqui. Eu vou deixar na tela, porque se tiver alguém que precisa da atividade na tela, vocês acompanham pela tela. Mas o que vai ser interessante? Vocês aplicarem essas técnicas que a gente viu. Então, de primeira aqui, a gente está pedindo, eu estou pedindo skimming e scanning. Então, de início, vocês coloquem aí, tentem aplicar essas técnicas aí na hora da leitura do texto. Leia ali pelo menos o título, busque informações-chave, palavras em negrito, destacadas de alguma forma. Depois, vocês leem as questões e voltem no texto buscando as informações específicas, fazendo já outro método que é de scanning. Aí, tentem responder aí, ou pelo menos tentem ler o texto, que a gente começa a fazer junto, tudo bem? A gente faz, eu vou dar uns minutinhos aí para vocês. A gente lê o texto junto também, daqui a pouquinho. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem também, podem ir mandando aqui no chat que eu vou tentando acompanhar, viu?
Então, vamos ver aqui, né? Vocês já acabaram a leitura. O que vocês acharam do texto, assim, de primeira? Tentei escolher um texto não tão difícil, mas acho que eu acabei escolhendo um texto difícil, né? Eu achei ele razoável. Tipo, dá para pegar pelo menos alguma coisa, assim. Mas tem umas palavras que eu não sei muito. Aham, entendo. Tentei pegar um texto mediano, mas acho que acabei exagerando, porque o texto é um pouquinho mais pesado mesmo. Mas vocês conseguiram entender a visão geral do texto, do que ele se trata? Isso daí não. Ok, Sim, acho que é mais uma biografia, né? Mais ou menos contando a vida dela, né? O que ela exatamente. fez. Exatamente. Esse texto é uma biografia da vida de Emily Carr. Isso a gente já consegue ver ali lá pelo início, né? Tá escrito Emily Carr, tem data que a gente consegue entender que é tipo de nascimento e de morte, né? Logo no início está falando ali, Emily Carr was born on December, já vem com data, já vem falando. E ao longo do texto vai dando datas, vai dando mais detalhes sobre a vida dela, sobre quem ela foi, o que ela fez, o que aconteceu ao longo de sua vida, até finalizar aqui, né? Dando uma visão geral de quem é Emily Carr. Mas então foi um texto ok. Vamos responder agora aqui, ó, essas perguntas. Quem foi Emily Carr? É a pergunta inicial, assim, a principal. Que a gente consegue pegar, como eu falei aqui, ó, no final eles dão uma visão geral de quem foi a Emily Carr. Quem consegue me responder quem foi a Emily Carr? Foi uma professora, artista e escritora. Exatamente. Foi uma artista. Ó, no último parágrafo aqui do texto, eles dão uma visão geral de quem foi a Emily Carr. Né? Eles colocam aqui: Carr is a natural storyteller whose writing is vivid and vital, informed by wit, nostalgic charm, and artist's eye for description, a deep feeling for creatures, and the idiosyncrasies of humanity. Então, aqui está falando mais ou menos quem ela foi. E ela foi uma escritora e uma artista, basicamente. Vocês podem responder de forma básica assim. O que foi que vocês fizeram aqui? Os últimos parágrafos aqui tá falando isso. Onde e quando Emily nasceu? Que aí também a gente tem logo aqui no início, né? Onde e quando ela nasceu, a gente, numa autobiografia, normalmente são essas informações que vêm logo de cara, né? Então tá logo aqui no início. 13 de dezembro, Victoria. Exatamente. Que é a primeira frase que tá falando ali. Como Emily Carr começou a sua carreira como artista? A pergunta aqui, ó, já é um pouquinho mais específica também, né? Acho que tá logo aqui no início também. Gente, vocês querem que eu traduza o texto junto com vocês? Alguma coisa assim para facilitar? Vocês estão tendo dificuldade? Professora, não é minha dificuldade, mas essa quarta linha, Carr approached her legal, eu não entendi o que Aonde, amor? esse aí, onde tá na quarta linha. Aqui, Carr appointed her legal guardian, é isso? Isso, eu não entendi isso. Porque, ó, aqui tá falando que os pais dela morreram, né? Então, em vez dela se sujeitar às demandas da sua irmã, que era muito autoritária, a Edith, ela preferiu buscar pelos seus direitos legais de guardiã para pegar os fundos e ir para a escola da Califórnia de design.
que é o que está aqui. Entendeu? Funds é direitos? Fundos, seguro, como que a gente fala no Brasil, gente? Não é fundo, como é que fala esses fundos que a gente tem salvo? É porque eu tô traduzindo aqui, não tá vindo a palavra em português, não. Tipo poupança, exatamente, oh meu Deus, sumiu a palavra da cabeça, exatamente, essa poupança. Então, ela recorreu à sua poupança para conseguir ir para a escola de design da Califórnia. Ah, sim, Daphne. E o approach seria o quê? Approach it nesse sentido aqui, é exatamente isso, dela procurar, dela buscar, entendeu? Porque approach, normalmente, a gente não usa nesse sentido, né? Mas aqui vai ter esse sentido. Vocês querem que eu traduza o texto com vocês para a gente ver se facilita um pouquinho esse processo de responder as perguntas aqui, gente? Porque eu entendo que esse texto ele é um pouquinho mais... Tem umas palavras assim, né? Um pouco mais difícil. Eu acho que eu vou... Então, eu vou traduzir aqui com vocês. Ó, vamos ler. Vou traduzir para a gente conseguir entender melhor o texto e ver se tem facilidade na hora de responder. Então, aqui está falando que a Emily Carr, ela nasceu em 13 de dezembro de 1871, em Victoria, Colômbia Britânica, filha de Richard e Emily Saunders Carr, sendo a quinta filha de uma família de 5 meninas. Um irmão, o Dick, ele nasceu em 1875. Carr começou a sua formação como artista em sua adolescência, ali, no final da sua adolescência. Após a morte de ambos os pais, ao invés dela ceder às demandas de sua irmã autoritária Edith, ela buscou seu tutor legal para garantir os fundos, né, que é a poupança, para frequentar a Califórnia, a Escola da Califórnia de Design. Pouco de seu trabalho sobrevive desse período, mas parece ter recebido instrução básica em pintura a óleo e aquarela, e após seu retorno à Victoria, em 1893, conseguiu se sustentar como professora de arte. Em 1907, ela começou a documentar as culturas das primeiras nações da Colômbia Britânica. Carr continuou a desenhar e pintar ao longo da década de 1930, até que um ataque cardíaco, em 1937, a deixou acamada e incapaz de pintar. Ela passou a dedicar toda a sua energia criativa à escrita. Ira D. Wolf, professor e executivo da CBC, tornou-se seu confidente e conselheiro literário. O apoio de D. Wolf às suas autobiografias deu a ela tanta confiança quanto os meios para publicar seu trabalho. Sua escrita, inicialmente transmitida na CBC Rádio, atraiu popularidade e a aproximou de um público que por anos havia sido hostil à sua arte. Kleewick, publicado pela primeira vez em 1941, foi um grande sucesso popular e também um sucesso crítico. Carr recebeu o Governor General's Literary Award para não ficção em 1941. Então, recebeu um prêmio aí. Alguns de seus outros títulos incluíam The Book of Small, The House of All Sorts, Growing Pains e The Heart of a Peacock. Growing Pains conta a história da vida de Carr, começando com sua infância em Victoria, pioneira, e indo até seu treinamento como artista em São Francisco, Inglaterra e França. Também aborda a frustração que ela sentiu com a rejeição de sua arte pelos canadenses e os anos de desespero quando parou de pintar. Carr é uma contadora de histórias nata, cuja escrita é vívida e vital, informada pelo espírito, pelo charme nostálgico, pelo olhar de artista para a descrição e por um profundo sentimento pelas criaturas e pelas idiosincrasias da humanidade.
Emily Carr faleceu em Victoria em 2 de maio de 1945, sem saber que se tornaria eventualmente um ícone canadense. Gente, basicamente essa é a tradução do texto. Vocês tinham entendido isso? Tinha ficado muito diferente? Ou vocês tinham... Ok. Então não ficou tão diferente. É porque tem umas palavras aqui que, sinceramente, nem eu conhecia. Realmente. Mas é aquilo que a gente estava falando no início da aula. A gente tem que ir treinando, tem que ir vendo diferentes tipos de texto para a gente estar preparado para qualquer desafio que for enfrentar lá na hora do exame discursivo. Mas, basicamente, esse é o texto. Então, quem foi a Emily Carr? A gente acabou de ler isso, acabou de responder que ela é uma contadora de histórias, ela é uma escritora, uma artista canadense. A gente leu isso daqui. Onde e quando a Emily nasceu? Ela nasceu ali em Victoria, que a gente já respondeu, em 13 de dezembro de 1871. Aí a pergunta que a gente não tinha respondido ainda: como Emily Carr começou a sua carreira como artista? A gente já consegue responder depois dessa leitura aqui, acredito eu. Como que ela começou? Isso, ela começou na escola de design da Califórnia, ali no final da adolescência dela, que é justamente o que a gente leu também. Qual foi a reviravolta na vida de Emily que a levou a dedicar-se à escrita? Então, o que foi que aconteceu com a Emily que ela teve que mudar um pouquinho o foco dela e ir para a escrita? A gente leu isso também. Quando ela teve o ataque cardíaco e ficou acamada, exatamente. Quais são alguns dos títulos de suas obras? Não. Quais são alguns dos títulos de obras escritas por Emily Carr? Também tem aqui, aí é só a gente voltar aqui e ver, no 15 aqui, no final tem, The Book of Small, The House of All Sorts, Growing Pains. Então, qualquer um dos que vocês responderem aqui está correto. Quais são alguns dos títulos de obras escritas por Emily Carr? Não, acabei de ler esse. Qual foi o título da primeira obra de Emily a ser um grande sucesso? Qual foi, assim, que fez ela? Cliwick. Exatamente. Cliwick. Vou voltar aqui no texto para vocês verem, Cliwick está aqui no 15 também. First published em 1940, usando português e inglês. Então, foi primariamente publicado em 1941 e foi um grande sucesso popular e de crítica também. Então, é a primeira obra dela. Que prêmio literário Emily Carr ganhou em 1941? Na hora que eu li, eu também falei sobre esse prêmio, na hora que a gente leu aqui e traduziu, que é aquele ali, Governor General's Literary Award. A gente também falou sobre ele. Qual é o tema principal do livro Growing Pains, de Emily Carr? Também está aqui, Conta a história da infância dela, exatamente. Conta ali, basicamente, o início da carreira dela. Como foi a infância dela, como foi várias coisas da sua vida, vários aspectos. Como foi a rejeição dela pelos canadenses. E, por último, qual foi a data de falecimento de Emily Carr? Também está aqui no final do texto. Foi dia 2 de maio de 1945. Então, assim, gente, eu trouxe aqui um texto da prova da UERJ, justamente para vocês fazerem esse processo de aplicar o que a gente acabou de ver, né? É importante a gente ter a teoria e depois a gente ter a prática. Então, para vocês verem que é possível, sim, a gente pegar um texto da UERJ, independente do texto que seja, e fazer esse skimming e scanning. Então, fazendo, por exemplo, esse processo de skimming, a gente primeiramente chegaria aqui, a gente ia ler o título, a gente ia ler o primeiro parágrafo, primeira linha do parágrafo, o último parágrafo, até mesmo palavras assim, que a gente chama atenção inicialmente, que é essas daqui em inglês mais destacadas, né, que são os nomes do livro, juntamente com datas. Então, é isso que a gente pega de início, assim, no skimming, por exemplo. Scanning é quando a gente já leu as perguntas e quer uma informação específica e volta aqui no texto. Então, seria essa de data de falecimento,
o que ela ganhou. Seriam informações mais específicas que a gente não precisaria ler o texto novamente, completamente, para saber responder. Mas é um exercício importante para vocês fazerem, para ir treinando justamente essas estratégias de leitura, que pode poupar tempo de vocês lá na hora da prova. Tá tudo claro? Vocês entenderam? Foi útil? Professora, eu entendi sim. Eu só tenho uma dúvida, não é nem sobre a aula. A senhora estava passando essas respostas do slide da aula passada para o meu caderno, para poder praticar a discursiva. Aí a senhora tem uma dica de como que a senhora faz para escrever daquele jeito grande? Porque, tipo assim, quando eu vou escrever, eu tenho um problema com interpretação. Tipo, eu interpreto, só que eu não consigo colocar no papel o que eu tô pensando, sabe? E eu fico, tipo, assim, acho que é tão bonitinho. Aí eu queria saber se, tipo, a senhora tem uma dica para escrever desse jeito, sabe? Grande, tipo, bem descritivo. Então, eu esqueci, eu vou mandar o material lá para você no grupo. Com a resposta, né, da aula passada. E na aula passada a gente trabalhou justamente a resposta, o writing, né? Assim, o importante para você ter em mente na hora de responder é você, como eu falei, atender a tudo que está sendo pedido ali. Essa coisa de resposta grande não significa que a resposta está correta. Eu posso falar muito e falar tudo errado. O importante que você tem que se atentar é, tipo assim, praticar. Então, você pegar ali, pega os exemplos que eu coloquei lá de resposta grande e tenta reescrever, mas com suas palavras. Não precisa ficar grande também essa resposta. Você só precisa responder tudo que o enunciado está te pedindo da forma mais clara possível. Então, você tenta. O enunciado está perguntando, vamos pegar um exemplo aqui de hoje, ó. Está perguntando, ó, quem foi Emily Carr? Como que a gente responderia isso? A gente só não vai colocar, foi machista, por exemplo. A gente poderia colocar de outra forma para melhorar. É fazer da forma mais completa possível. Então, Emily Carr foi uma artista canadense, entendeu? Tenta praticar assim, aumentando cada vez mais as palavras, colocando o máximo de informações que você conseguiu aprender. Se você já tem dificuldade na interpretação, pode ser que você tenha que melhorar aí sua prática de leitura também, para ver se isso te ajuda a desenvolver, a passar para o papel o que você está pensando. Então, vai aos pouquinhos, escrevendo aos pouquinhos. Não precisa se preocupar com palavras, com respostas grandes necessariamente, não, sabe? Se preocupa mais em responder de forma clara, de forma concisa, objetiva. Eu vou colocar de novo os slides da aula passada, porque eu fiz uns ajustes, né? Eu coloquei as respostas agora, porque antes eu não estava indicando a resposta. E quem não estava na aula pode se perder um pouquinho. Mas eu vou colocar lá para você ir treinando e ver se isso te ajuda. Eu não sei te dar uma dica assim, realmente faça isso. Mas para mim é meio que funciona dessa forma, eu tentar escrever da forma mais completa possível, colocando o máximo de informações que eu tenho e que atendam o enunciado. O importante é isso, sabe? Você responder o que o enunciado está pedindo, exatamente é o que importa. Tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Tipo, eu amei as respostas que a senhora deu. Eu fiquei copiando todas elas para treinar, para ficar do jeito que a senhora colocou lá. Que eu gostei muito. Porque as minhas respostas são muito curtas. Tipo, eu tento desenvolver, mas nunca, tipo, fica entre 2 a 3 linhas, sabe? Uhum. Mas assim, as suas respostas, você sempre participa muito da aula, você sempre me manda aqui, suas respostas são ótimas, elas são corretas. Assim, se isso for assim, uma exigência muito grande para você, sabe, de querer colocar mais completo, tá tudo bem também. Eu vou tentar trazer, principalmente para você, mais materiais assim que trabalhem a escrita, para ver se desenvolve se você. Mas vai pegando os modelos de resposta que eu coloquei lá e tenta desenvolver as suas se baseando naquilo. Pega a sua resposta, entendeu? E vai completando, vai botando umas coisas, adicionando assim aos poucos. Vai botando, sei lá, sinônimos.com, pega palavras aí que podem ser parecidas para te ajudar a desenvolver a sua resposta. Mas tenta praticar também a leitura, a interpretação, porque isso talvez te facilite na hora de passar para o papel. É uma coisa muito importante, que normalmente a gente tem dificuldade, né? Mas eu vou mandar lá. Eu vou mandar o PDF de novo e você estuda. Mas é isso, gente. A aula de hoje foi basicamente isso. Tem outro exercício aqui, ó,
que é para vocês escolherem um parágrafo, mas agora já é para vocês traduzirem, entendeu? Que vocês iriam fazer esse processo aí de tradução, de pegar uma parte só do texto, não, obviamente não pegue ele todo. Se vocês quiserem praticar, é importante, vocês podem pegar o texto todo, mas pega, sei lá, um parágrafo aqui e traduz e responde essas perguntas aqui, ó. Se ele se mantém fiel ao texto original, qual foi a sua maior dificuldade na hora de traduzir? Se você achou o método que você usou eficiente, foi o literal, foi contextualizado, o que vocês utilizaram para traduzir? E se ele mantém o mesmo sentido do texto após a tradução. Então, é um exercício que eu vou deixar aí para vocês fazerem posteriormente, tá? É para vocês treinarem justamente essa coisa da tradução, que a gente já treinou bastante hoje. E é importante vocês fazerem, tá, galera? Vou deixar para depois, mas é importante vocês praticarem aí, para vocês verem mesmo como que esse processo funciona na prática, para facilitar para vocês lá no dia da prova. E é isso, muito obrigada pela presença. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem perguntar, agora é o momento. Eu já despedi, nem falei nada. Mas eu que agradeço a vocês a presença, meninas. Bom final de semana para vocês, bom descanso. Continuem estudando. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Beijo, beijo. Muito obrigada.